Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Conversando sobre Gestão. Como você sabe, o nosso programa traz aqui assuntos que são de interesse dos líderes, dos gestores atuais ou dos futuros gestores. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre liderança, mas não liderança de maneira geral, vamos falar sobre liderança nos referindo àquele que é considerado como um dos maiores líderes de todos os tempos, Jesus. Para isso, convidamos Padre Sérgio Lucas Câmara, que é pároco da Igreja de Santa Rosa de Lima, das Perdizes, graduado em Teologia, Nossa Senhora Assunção, e Psicologia pela Faculdade São Marcos, tem mestrado em Teologia Pastoral, também pela Nossa Senhora Assunção, e aprimoramento em Psicologia pela PUC São Paulo. Certo, Padre? Okay. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos muito a sua boa vontade de estar aqui hoje. Só para... Isso aqui é um vinho canônico, portanto, se o senhor tiver vontade de tomar, fique à vontade, viu? Não há nenhum problema, porque é um vinho especial, é o chamado vinho do padre, pois né? Pois é. Não está na igreja, mas continua tomando vinho canônico. Continua tomando vinho canônico. Muito bem. Pois então, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Não o Jesus divino, Jesus Cristo, mas o Jesus mais humano, o Jesus de Nazaré. Uma pessoa que construiu uma organização em 3 anos, uma organização que resiste até hoje, mais de 2000 anos, uma organização de uma grande riqueza, que consegue a lealdade de seus colaboradores, muitos dão a vida por essa organização e está espalhada pelo mundo inteiro. Então hoje nós vamos falar sobre o criador dessa organização, como ele liderava a sua equipe e quais os métodos que ele utilizava para liderar a sua equipe. Certo, padre? Então, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, por que Jesus ele é considerado como um grande líder? Eu acho que é interessante a gente pensar, antes de tudo, que quando a gente fala de Jesus, a gente fala de um universo muito próprio, que é o universo religioso, né? Existem algumas pessoas que só conseguem ver essa dimensão do universo religioso, da espiritualidade, enfim, e que é totalmente verdadeira essa dimensão. Mas acho que pensar e considerar Jesus como um grande líder e ter isso como modelo para as nossas organizações meramente humanas também é um pensamento válido, também é uma consideração válida, porque Jesus, para ele poder articular, organizar, criar, manter, dinamizar o seu grupo, a sua instituição, ele faz um esvaziamento de todo o seu lado espiritual. Isso não sei o que estou dizendo, isso é bíblico, sobretudo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, a gente vai encontrar essas referências do esvaziamento da divindade para assumir a humanidade, e é, portanto, nessa condição de humanidade que ele começa a desenvolver todo o trabalho, ou seja, todo o seu trabalho de grande liderança e de construção de um grande grupo, ele começa considerando todas as condições humanas, todas as dificuldades humanas, né? Então, ele parte realmente dessas dificuldades humanas e se torna um grande líder, né? E vai conseguir agregar pessoas que aceitam suas ideias e que depois vão colocar em prática as suas ideias. É, de fato, um grande líder e que supera 2 fatores fundamentais, que é tempo e espaço, né? A sua proposta chega a diversas culturas, né? A vários espaços, a vários lugares, a vários países, a várias línguas, e também o tempo, né? 2000 anos aí de experiência religiosa cristã, né? A partir de Jesus Cristo. Então, deve sim ser considerado um grande líder, independente da questão espiritual, se bem que isso não pode ser esquecido. Deixar de lado. Deixar de lado, pesa muito, é fundamental, isso coroa, isso impulsiona, isso é forte, mas ver também o aspecto humano que ele assume para poder criar esse grupo. Perfeito. E por falar no grupo, ele montou uma equipe, a primeira equipe com 12 pessoas, não é? Poderíamos dizer 12 gerentes, né, que iriam ajudá-lo nesse seu trabalho. E para isso ele, naturalmente, deve ter utilizado alguma estratégia, né? Ele não foi simplesmente recolhendo as pessoas no caminho. Ele deveria ter alguma estratégia para montar a sua equipe. Sim. Quais estratégias que Jesus utilizou para isso? Então, acho que a gente sempre tem uma
amplitude muito maior para falar, né? Mas alguns pontos eu acho que dá para a gente perceber com mais facilidade. Eu acho que entre as estratégias que Jesus utilizou, e isso eu acho que foi fundamental desde o começo, foi ensinar e mostrar como é que funciona. Ou seja, juntar o ensinamento, a orientação com a prática, né? Não somente ensinar, não somente ficar no campo teórico de alguma coisa que precisa ser feita, que deve ser feita, mas também mostrar como aquilo é feito. Isso ele fez desde o começo. À medida em que ele vai trazendo as pessoas para junto de si, ele vai ensinando, né, ele vai colocando o objetivo, ele vai dizendo o que elas têm que fazer, mas, ao mesmo tempo, ele próprio assume esses trabalhos. Ele mostra como é que esses trabalhos são realizados, até para que essas pessoas tenham mais segurança, né? Outro aspecto também que eu acho que está dentro da sua estratégia é a diversidade de pessoas que ele convoca, né? Ele convoca pessoas diferentes, de várias experiências, desde o coletor de impostos lá, Mateus, né, aos pescadores, que são os primeiros a serem convidados, e assim ele vai mesclando o grupo, né? Também penso que a gente pode considerar entre suas estratégias a questão de que não eram pessoas, não eram lideranças religiosas que são convocadas. Algumas possivelmente participavam de grupos religiosos daquele momento, mas não eram lideranças. Então eram pessoas que estavam sendo convocadas e que tinham condições para serem preparadas para essa nova proposta que estava sendo implantada, né? E aí volta também a questão da primeira pergunta que você fez sobre ser considerado ou não a grande liderança. A gente não pode esquecer que Jesus foi um líder servidor. Ele não foi um líder que se impõe na autoridade, se impõe ditando regras, né? Ele se impõe no modelo do serviço. O serviço está sempre presente Ele nisso. serve os seus liderados. Ele serve não é os seus servido liderados. por eles. E não é servido. Eu vim para servir e não para ser servido. O que é um pouco diferente nas empresas, né? Em algumas, pelo menos, que a gente vê aqueles líderes que acham que aquelas pessoas estão ali à disposição dele, né? Sim, para fazer o que ele quiser fazer. As ideias são inquestionáveis, né? Então alguém acha que não, mas isso não pode ser bom, tal, mas a pessoa não aceita ser contrariada e ela quer ser servida, inclusive, nos seus pensamentos, nas suas viagens e até fantasias. Pode ser que não seja uma coisa exatamente boa, mas ela quer, a ideia de ser servida é muito forte para ela, pela posição, pelo cargo que ela ocupa, né? Se a gente parte, então, do modelo de Jesus, a gente inverte essa posição, esse comportamento. A equipe que ele montou era uma equipe que não tinha experiência nesse tipo de trabalho, né? E ele teve que ensinar, como o senhor colocou. A estratégia que ele usava para ensinar era uma estratégia interessante, não é? Ele falava uma linguagem que fosse de fácil entendimento por aquelas pessoas, né? Que seria um ensinamento através de parábolas, né? Sim. Interessante, que ele ligava o ensino à vida diária das pessoas, digamos assim. A linguagem usada foi fundamental, né? Existem parábolas que o povo, de um modo geral, compreende e não há necessidade de muita tradução. E existem momentos em que ele se recolhe com os 12 para fazer a tradução, a interpretação daquilo. Ou seja, existem momentos em que você precisa dar um recado para os seus coordenados, para eles especificamente. Mas, de um modo geral, você tem que ter uma linguagem acessível, você tem que se fazer compreender. E essa linguagem acessível, ela facilita não somente a compreensão, mas também que as pessoas se vejam dentro das ideias que são colocadas, né? Deixa-me ver se eu consigo explicar melhor isso. Jesus não queria causar grande admiração nas pessoas. Então, ele usa uma linguagem acessível, ele usa comportamentos, atitudes muito simples para que as pessoas se vejam dentro daquilo que ele está propondo, né? A linguagem é fundamental e também ele não quer apenas ser admirado, ser reconhecido, ele quer ser seguido. Né?
Ele quer que as pessoas façam aquilo que ele está fazendo. Às vezes, dentro de uma proposta empresarial, eu acho que isso pode acontecer, a pessoa quer que a ideia dela seja respeitada, quer que a ideia seja elogiada, quer que as pessoas reconheçam, né? Então ela está mais preocupada com isso do que exatamente que aquela ideia seja colocada em prática. Com reconhecimento pessoal. É mais preocupado com reconhecimento pessoal. Ele não tinha essa preocupação. Em algum momento, acho que é em João 6, não tenho bem certeza, depois da multiplicação dos pães, ele está sendo convocado, ele percebe que querem proclamá-lo rei, e o que ele faz? Ele se refugia. Ele sai dali para depois ir para outros lugares e continuar a missão. Esse reconhecimento dessa forma, para mim, não importa. O importante é que o trabalho seja realizado e o objetivo seja alcançado. Agora, ele tinha uma missão e ele nunca se afastou dessa missão, não é verdade? Ele tinha um objetivo e caminhava sempre no sentido de atingir esse objetivo. Sim. De realizar essa missão. Ele tem um objetivo muito claro, né? Eu acho que isso é fundamental para nós, né? Às vezes as ideias são boas, mas a gente não tem muita clareza de onde a gente quer chegar. Ele tinha esse objetivo muito claro e ele considerava também, na objetividade, o que poderia acontecer de empecilho, de dificuldade. Ou seja, ele vai anunciando o objetivo dele, mas ele vai anunciando também as dificuldades que deverão ser ultrapassadas para que esse objetivo seja alcançado. Dificuldades essas que vão cair sobre ele e sobre aqueles que o seguirem, né? Então, ele não se afasta nunca do objetivo, ele não se desvia, ele se mantém naquela linha, naquela determinação, né? O tempo todo fala sobre o objetivo, mas também considera as dificuldades naturais e que são reais. E transmitiu isso para os 12, os gerentes, vamos dizer assim. Quer dizer, ele nunca enganou as pessoas dizendo que seria fácil, né? Não. Nunca fez isso. Muito pelo contrário, né? Em alguns momentos os outros chegam a ficar desanimados, né? Assustados com aquilo que ele diz, outras vezes não compreendem por que ele está dizendo isso, mas ele o tempo todo ele fala dessas dificuldades, né? Eu penso que isso é uma coisa assim difícil para a gente aceitar dentro de uma realidade empresarial, de uma corporação, mas isso é fundamental, porque achar que você vai traçar um caminho sem dificuldade é uma ilusão, é uma fantasia, né? E o tempo todo Jesus ele considera as dificuldades, as oposições, as ideias contrárias, as perseguições, e muito interessante é que ele não foge disso. Ele enfrenta, ele convive com essa oposição. E ele vai dando exemplo de como conviver com essa oposição, sem se deixar contaminar por essas ideias opostas, mas aproveitando essas oportunidades para afirmar, para reafirmar, para confirmar o tempo todo qual era o seu propósito, qual era o seu objetivo, né? Então, as dificuldades elas devem ser consideradas. Muitas vezes, numa reunião, quando você tenta levantar uma possível dificuldade, um problema que possa atrapalhar aquele trabalho, é comum que alguém diga, não, está sendo negativo, você está sendo pessimista. É contra. Mas não é questão de ser pessimista. É que se você não considera essa dificuldade, quando ela aparecer, você não vai saber o que fazer. Não vai estar preparado para isso. Exatamente. Então, esse aspecto na missão de Jesus Cristo, ele é muito claro. É presente o tempo todo. Eu sei qual é o objetivo, eu caminho para esse objetivo, e eu não vou desconsiderar essas dificuldades que estão pelo caminho. Eu vejo isso, às vezes, na empresa, a questão de colocar as dificuldades para os subordinados, quando se vai fazer uma contratação. Eu desejo muito contratar uma pessoa. Então, na entrevista de contratação, eu coloco a ele uma série de vantagens, uma série de possibilidades de crescimento, que às vezes a empresa não tem, né? Mas eu coloco aquilo porque eu quero trazê-lo para o meu lado. E quando ele vem para o meu lado e percebe que não é aquilo, ele se desanima, desmotiva, enfim. Então, Jesus, logo de cara, já explicou para o pessoal. Né? Já. Deixe tudo e me siga. Né? E quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Exatamente. Quer dizer, cada um vai carregar a sua cruz. Estou falando das estratégias, né, para montar a equipe. Como é que ele colocou em prática, então? A gente já está falando algumas coisas. A questão da seleção do pessoal, da escolha, do ensinamento. O que mais que a gente poderia dizer com respeito à prática da estratégia de liderança de Jesus?
Eu penso que uma coisa importante também, e que tem a ver com essa diversidade de pessoas que ele escolhe, né? A gente geralmente vai selecionando pessoas de acordo com a necessidade ali específica do nosso trabalho, pessoas que têm alguma experiência, alguma ligação com aquele trabalho que a gente quer propor, tal. Mas Jesus, ele parte muito dessa diversidade, né? Ele pega pessoas muito diferentes. E aí ele vai tentar explorar aquilo que cada uma dessas pessoas tem, ao ponto de, não sei se era isso exatamente que você estava querendo falar, mas se eu perguntar, mas ao ponto de ele fazer uma escolha no seu grupo de alguém, ele está preocupado com a continuidade do seu trabalho e fazer uma escolha para que alguém mantenha a liderança do grupo, mesmo quando ele não estivesse ali mais presente no grupo. Então, acho que entre as suas estratégias está essa preocupação de manter sempre a liderança, né? Apesar de tudo, está voltado para ele, para Jesus, mas em algum momento ele determina que alguém deve assumir também a liderança, né? Isso seria também uma descentralização. Certo. Né? E para que isso aconteça, sem haver dispersão, há uma preocupação muito grande de manter a unidade do grupo, a união. Nós temos comportamentos diferentes, mas nós devemos manter a nossa união. Mesmo com as nossas diferenças, nós não podemos nos dispersar, nós temos que manter a unidade. Ele sabia que isso era fundamental. E isso ele lutou até o fim para que fosse mantido no grupo. Fosse mantido, né? Uma coisa importante é a questão da sucessão, né? Porque nas organizações, muitos gestores se acham imunes a qualquer tipo de problema, tanto pessoal quanto... Então, eles acham que são eternos ali e não se preocupam com a sucessão. Jesus sabia que ele tinha um prazo de validade, digamos assim, pelo menos aqui na Terra, né? Então, ele também se preocupava com isso, com essa sucessão. Então, eu acho que essa diversificação ela é muito importante dentro do grupo, porque melhora a criatividade, né? Às vezes você tem um grupo muito homogêneo, que todos pensam da mesma maneira, e normalmente essa maneira é a maneira do chefe, né? Que também pensa assim, e isso acaba cerceando a criatividade do grupo, a originalidade, enfim, o grupo fica preso àquela ideia e não consegue descobrir nada de novo, não é verdade? Sim, sim. É bem isso mesmo. O grupo, por ele criado, é um grupo heterogêneo, né? São pessoas bem diferentes entre si. E quando ele pensa especificamente na sucessão, é interessante a escolha de Pedro, porque, segundo a nossa tradição, o discípulo amado não é Pedro, não é outro, Pedro, né? Segundo a nossa tradição e aquilo que a gente conhece, Pedro talvez não fosse o mais culto, o mais instruído. Pedro talvez não fosse o mais ponderado, o mais tranquilo para resolver as coisas. E, no entanto, é o escolhido. Jesus teve suas razões para escolher Pedro, né? Que, aliás, o nome é trocado, né? Pedra, que é colocado Simão Pedro, pedra para ser essa fortaleza, para ter essa firmeza. E sabia também da instabilidade de Pedro em alguns momentos, né? De um extremo a outro. Eu acho que isso também é um fato muito interessante para ser considerado, porque é uma escolha pessoal, no entanto, é uma escolha que se dá para atender a necessidade do grupo. Né? Se fosse uma escolha apenas por afinidade, provavelmente seria João. João, né? Que talvez fosse um dos mais novos, ou mais novo do grupo dos 12, né? Mas como ele é tido como discípulo amado por Jesus, então se fosse por afinidade, talvez fosse João, o sucessor. Mas não foi, foi Pedro. Pedro que diz que ama, que diz que defende, que diz que não vai deixar que nada aconteça, e que na hora da prisão nega 3 vezes, como foi previsto. E mesmo assim foi escolhido, quer dizer, continuou sendo escolhido. Pois é, mas apesar desse comportamento muitas vezes e aparentemente instável, a gente não sabe se era realmente estável, ele estava se moldando, ele estava se formando. E ele vai crescendo, ele está no processo de crescimento. Isso também é interessante de perceber, porque embora seja um líder escolhido e instituído pelo próprio Jesus, ele estava aprendendo a liderar.
Ele não é a partir do momento em que ele é instituído que ele já assume isso como o tal. Sei. Isso é um processo também para ele, que ele vai aprimorando. À medida em que ele vai executando, e é lógico, isso só depois da morte, da ressurreição e da ascensão, é que ele vai aprimorando essa sua liderança. Então ele até tem algumas divergências com outros apóstolos, né, em relação a alguns direcionamentos e tal, mas de fato a sua liderança ela vai se aprimorando. Né? Vai ficando um líder melhor. Vai ficando um líder melhor. Tá o certo. líder, mesmo quando ele é feito líder, ele não está pronto para ser líder. É. Né? Ele vai se aprimorando. Tá certo. E ele tem que ter a humildade de perceber que isso precisa acontecer. É. Agora, como é que Jesus administrava essa diversidade? Eu digo o seguinte, naquele grupo tinha um ex-coletor de impostos, né? E um pescador, provavelmente analfabeto, ou quase isso, né? Naquela época, mais de 95% da população era analfabeta, né? Como é que Jesus conseguia, isso fora os outros todos que estavam ali, né? Como é que ele conseguia administrar essa diversidade assim? O que ele faz? Porque isso é um problema nas empresas também. Sim, sim. Olha, é uma coisa importante que eu acho que aconteceu com ele, e a gente encontra isso pelos próprios textos bíblicos, né? E isso acontece também com a gente. Ele conseguiu administrar, sim, porém não sem sofrimento. Não foi fácil. Não foi fácil. Para ele também não foi. Muitas vezes a gente vai encontrar ele dizendo como vocês são lentos para crer, né? Entre vocês não deve ser assim. Ou seja, ele percebe essa diversidade de cultura, de pessoas, de comportamento, de intenções. Ele percebe que isso muitas vezes dificulta o andamento dos trabalhos no grupo, né? Ele luta contra isso, ele tenta amenizar as situações, ele tenta puxar sempre para o nosso objetivo, para o nosso foco, ter clareza do que nós queremos, e quando se tem clareza do que a gente quer, essas coisas se tornam sem importância, mas não dá para dizer que foi algo assim, que foi conduzido, que ele conseguiu tranquilidade, conseguiu porque era Jesus, porque era homem, porque era Deus, e que não teve nenhum sofrimento. Não, tem sim. Né? O que eu penso que serve para a gente no modelo de gestão é que a gente tem que considerar que isso vai causar sofrimento, mas isso não pode ser menosprezado. Tem que ser enfrentado. Tem que pensar, tem que parar, tem que conversar, tem que conduzir. E muitas vezes tem que desenhar e pintar para mostrar como é o caminho. Como é que faz? Né? Mas não existe outra maneira, né? Ele lidou o tempo todo com essa dificuldade. Né? Ele lidou com essa divergência. Até é interessante que em algum momento alguns se aproximem para falar ou pedir privilégios, né? Deixa aqui um filho meu. A mãe dos dois. Isso, dos filhos de Zebedeu, direita, esquerda. Isso. Ele diz, não cabe a mim e tal. Quer dizer, existe ali uma intenção interna, um objetivo. Uma luta pelo poder, né? Uma luta pelo poder que não está nada de acordo com o que ele estava ensinando. E que seria motivo de divergência entre o grupo. Então, imagina de ter que administrar isso ali no grupo, evitando a dispersão, evitando a fragmentação do grupo, né? Então ele fez, com muita paciência, em alguns momentos com um pouco mais bravo, um pouco mais claro, objetivo duro, mas ele fez. A gente tem que fazer, mas isso exige necessariamente uma carga também de sofrimento. Lógico. Quer dizer, a gente tem que entender que essa divergência dentro do grupo acontece mesmo. Eu acho que a pior precisa coisa... ser administrada, né? A pior coisa é você querer dizer que não tem. Minha equipe é perfeita. Eu acho que isso é um risco muito grande. É verdade. É a negação das dificuldades que precisam ser vistas e superadas. Então, você negar isso dizendo que a equipe é perfeita, tal, e não ir nos pontos, não. Quando a gente nega os problemas, a gente não melhora. É verdade. Muito bem. Estamos encerrando mais uma entrevista do nosso programa Conversando sobre Gestão. Hoje tivemos a oportunidade de conversar sobre Jesus. Não o Jesus divino, mas o Jesus histórico. Tivemos a oportunidade de ver Jesus como líder e a sua atuação junto à sua equipe. Agradecemos muito a sua atenção e esperamos encontrá-lo
no nosso próximo programa Conversando sobre Gestão. Muito obrigado.